próprio Allan Kardec anuncia a segunda parte do livro O Céu e o Inferno como um guia, diz ele, para um viajor antes de entrar num país novo. Assim, ele anuncia a vida além do túmulo, um país novo. Mas ele também afirma que a sustentação deste guia está no fato de que ele é anunciado por outros tantos viajores. Assim, ele chama os espíritos que se manifestaram em diferentes momentos, através de diferentes médiuns, e que resultou na compilação de histórias de espíritos além-túmulo. Para falar sobre os espíritos que, além-túmulo, se encontram numa condição de sofrimento, nós convidamos o nosso irmão Neandertal Alves, que tem 15 minutos para nos apresentar este tema. Mas depois dos 15 minutos, nós teremos um tempo para perguntas e respostas. Então, é apenas uma introdução. Os 15 minutos são seus. Muito obrigado. É sempre bom ver um craque falando. A gente fica com aqueles olhares babando a sabedoria de quem viveu. Parabéns, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos deixar as considerações para as perguntas e respostas. Além do que, quem tem juízo obedece. Princípios básicos da doutrina, a exortação de um caso de duplo suicídio por amor e por dever. Allan Kardec aqui põe um ponto final nesta mitologia anacrônica, desigual, arbitrária, evidentemente ultrapassada de que os mortos não voltam para contar. E ele escolhe exatamente naquela semana, veja o detalhe, ele pega no obituário de um jornal francês e então tem a ideia de evocar. Quem primeiro se apresenta, a situação é a seguinte: casados se amavam, mas eles não amavam os seus pares. 4 anos depois, não superaram os sentimentos recíprocos, combinaram que se matariam e deixariam uma carta em que ele pedia perdão a ela e ela pedia perdão a ele, por terem se matado, mas não houveram prevaricado, isto é, não haviam consumado a traição para os seus pares. Pediam perdão e pediam com um ato de misericórdia que os dois fossem enterrados juntos. O que foi atendido. Os 2 amantes suicidas não podem responder ainda. Allan Kardec evoca e vem um dos mentores deles e responde: estão imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva do sofrimento eterno. 2 consequências morais lhe pesarão por vidas além da vida. Separados, se buscarão incessantemente e se pressentirão, se desejarão e não se encontrarão, e em vão viverão. Dentro de 8 dias, aproximadamente, podereis evocá-los. Eles aqui virão sem se avistarem. Já começa toda uma terapia de reconstrução para o amanhã. Porque nada está perdido irremediavelmente para sempre. Pelo contrário, a lei é de amor. E Deus é amor. Completa a expiação, ficarão reunidos num futuro para sempre. Porque se amam. E aí Kardec, ao evocá-los, recebe a presença dela.
E estas perguntas, como sempre, precisam ser mostradas, porque estão imortalizadas no livro O Céu e o Inferno. Você precisa ler, precisa estudar, levantar este livro como uma bandeira e dizer, no dia 18 de abril de 1857, este homem mudou o mundo, porque os imortais voltaram para dizer, estamos vivos. Vedes o vosso amante, com o qual vos matastes. Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erraram neste mundo. Que noite, e que véu tão grosso, que cortina tão espessa me circunda a vista. Experimentais qualquer do física? Todo o meu sofrimento está aqui. E aí um médio vidente diz que ela apontava para o coração. Acreditais na perenidade desta situação? Qual foi a resposta? Porque fora educada assim. E o nosso Irie cortou de espada esta mitologia para nós. Fomos educados, somos o amanhã hoje, porque as nossas escolhas são resultado consciente de mim agora. Tenho o direito de me iluminar pelo estudo e pelo meu coração, reconstruindo-me incessantemente. E aí está o exemplo. Ouço às vezes risos infernais, vozes que dizem sempre assim, sofrerás eternamente. Repetimos que os vossos sofrimentos terão um termo, eles cessarão. Já é Kardec esclarecendo o que hoje chamamos de doutrinação, ou mais contemporaneamente, de esclarecimento aos espíritos. Podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-vos possível auxiliar-vos com a prece, como disse o nosso iluminado professor. Não ouço além de sons confusos, mais do que uma palavra, graça. Seria graça o que pronunciastes? Dissestes estar em trevas e nada ouvir? É-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. Mais uma vez, que ele aqui está sem o avistardes, nem sequer vos apercebeis da presença do vosso amante? Ah, não me faleis dele. Devo esquecê-lo agora, para que do crepe se extinga a imagem retratada. Mas que imagem é esta? Quem de nós não teria perguntado assim? Quem de nós? A de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por um tempo. E as circunstâncias atenuantes? Porque a lei é de amor. A lei é de amor. A intenção de não faltar aos deveres era efetivamente honrosa. E lhes será contada mais tarde, mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência. Hoje não. Por gentileza, o proprietário. Ele está estacionado na porta de uma garagem, de uma residência, e o proprietário precisa sair. Placa do Gol OQE 9949. Obrigada. Desculpe. Né? Nada, minha irmã. A intenção de não faltar aos deveres era efetivamente honrosa, ele será contada mais tarde, mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo eles procedido como o desertor que se esquiva no momento do perigo. Esta é realmente um alerta para nós. A pena consistirá, tudo isto no capítulo 5,
do livro O Céu e o Inferno. Procurarem-se por muito tempo, confirmando o depoimento do mentor deles. Quer no mundo espiritual, quer nas futuras encarnações. A duração jamais será absoluta. A duração jamais será absoluta. Dependerá da maneira pela qual suportarem as futuras provações. Podem ser auxiliados pela prece. E eu me lembro que na mocidade espírita, mal saindo da minha ignorância neandertalense, como eu dizia, hei de sair daqui pela prece. E agora, eu gostaria que os juristas do mundo todo estudassem esta parte. Eu sei que aqui existem eminentes advogados, porque existe uma lei no plano espiritual, que é a lei divina, que regula a vida, a consciência, a morte, a evolução. E Allan Kardec publica, respondendo ao Auto de Fé de Barcelona, onde Leon Denis dizia, é o ganso que grita de novo, porque a vontade dele era ir para a Cúria e dizer, queimem o livro dos Espíritos e vocês não matarão os Espíritos. E o Espírito de verdade adverte, e ele publica isso na Revista Espírita, acalma-te, porque eu te disse que o teu testemunho seria este. John Hus acende. Toda imperfeição é causa de sofrimento. Toda imperfeição da alma importa em inevitáveis consequências, como toda qualidade boa é fonte de prazer. Não pude trazer todos os códigos, mas os mais interessantes em função do que apresentamos. O espírito sofre pelo mal que fez e pelo bem que deixou de fazer. É lógico, é simples assim. E essa lógica é de Allan Kardec, e não de uma empresa de oi da vida. É simples assim, como Kardec ensina. Uma única ação meritória, um só movimento da alma em direção à luz. Um só. Um só. E ontem eu fiquei emocionado, porque sou realmente apaixonado pelas obras de Francisco Cândido Xavier e em especial de André Luiz, naquele insigne momento, quando André Luiz recebe o convite para descer com Gúbio, para resgatar de um coração amado de nosso lar, que já não residia mais na colônia, pela ascensão espiritual, o seu filho. E no momento ímpar, como disse aqui a nossa querida Heloísa Pires, lhe aparece a própria mãe, venha a mim, filho meu. E o campo mental, como ela nos disse, desestrutura todo o Gregório. E à medida que ele se aproxima, a sua lembrança volta, aqueles olhares da mãe, que olha na alma do filho, quando ele lhe bebe o peito, no líquido precioso da vida, que é o leite materno. E ele volta, ela o recolhe, vê toda a debandada daquele exército bufento, e os espíritos de luzes, buscando aqueles que queriam ser resgatados. E ela diz, toma nos teus braços o meu futuro rebento, que haverei de olhar daqui até o dia que Jesus me permitirá voltar ao corpo e receber ao meu peito essa estrela do meu amor, o meu filho. Pela natureza dos sofrimentos da vida corpórea, podemos ter uma ideia do que fizemos em outras vidas. A lei de Deus só pune o mal quando este existir, e deixa de o punir quando ele não mais existir. É lógico assim. O arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições
3 condições necessárias e indispensáveis para apagar-se os traços de uma falta e das suas consequências. A reparação consiste em fazer o bem, porque só a caridade salva. E o que é a caridade senão o bem em ação? A responsabilidade da falta é individual. Ninguém sofre pelo erro do outro, salvo seja o exemplo daquele erro. Salvo seja aquele que empurra para o suicídio. Este será punido, muito mais pela maldade que o levou a fazer do que pelo próprio sofrimento da prova. Porque, para os criminosos, a presença incessante das vítimas e das cenas do crime é um suplício cruel. E eu me lembro de Charles Dickens, onde o criminoso levava consigo as cenas dantescas, roubando-lhe aquilo que ele nunca teve, a paz. E aí eu me lembro imediatamente de Chico Xavier, quando ele se volta e diz: a paz que eu nunca tive, esta eu dou num tiquinho de letra para as mães que vêm buscar as respostas dos seus filhos imortais. A reparação pelo arrependimento lhe traz a calma, porque eles mesmos é que terão por fim a sua dolorosa prova. Então, um resumo: o sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, toda falta, não pecado, como foi muito bem lembrado aqui, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Pode todo homem libertar-se das imperfeições pelo jugo da vontade. E eu convido a ler o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Allan Kardec. E eu retirei da página, como não tenho hoje a pronúncia francesa muito boa, porque eu falo muito mal o português, então eu resolvi espelhar ali para vocês o que Kardec estampa como convite a todos nós os espíritas. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mal e venha para mim. Ezequiel, muito obrigado.